Olá pessoal, começando mais o Jurapod, ao meu lado Gabriel Foguinho, um guerreiro, sempre aqui, firme e forte. Vamos nessa, Jura? Nossa, tem uma falta, não foi? Essa aí já foi, o departamento médico já computou, já abonou. É isso aí. Hoje o programa tá abençoado, viu? Mas antes de eu dizer por que tá abençoado, vai lá, compartilhe nosso material, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, acompanhe que é importante para fortalecer o canal e a gente poder trazer mais material para você. E hoje aqui a gente tem a presença aqui ilustre de dois amigos aqui, dois pastores, Denilson Barroso e Estevão Bucão. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui, Jura. Estar com vocês, Gabriel, Jura, Barroso aqui, amigo de muito tempo. Vamos aí. É isso aí, gente. É uma honra, né? Estar compartilhando essa mesa com pessoas tão especiais e ilustres. Já é a segunda vez, né? Já tô de carteirinha, né, gente? É isso mesmo. Você que não acompanhou o primeiro episódio de Denilson, vai lá, procura o vídeo de Denilson Barroso. Muito importante, fala de ressurreição, fala de Semana Santa. Sim, importante demais, né? E feliz por estar retornando aqui, né, mais uma vez, e poder falar um pouco daquilo que a gente mais ama falar, né, Esteves? Com certeza, que é a palavra de Deus, né? Com certeza. Então, vai ser prazeroso demais. Denilson e Esteves, fica à vontade aí, pode interromper a hora que você quiser, mas eu vou fazer logo uma pergunta. Falar da palavra de Deus é falar de amor incontestável, né? Com certeza. Falar da palavra de Deus é entender o infinito amor, o amor incondicional que Deus demonstrou por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tenha a vida eterna. E veja a abrangência desse amor quando ele diz que ele amou o mundo. Então ele não morreu por uma religião, Jesus não morreu por uma classe, ele morreu por todos. Então entender o amor de Cristo é muito importante para as nossas vidas. É isso aí. Com certeza. É tal tamanho que o apóstolo João não encontra uma palavra, né, para definir esse amor. Então ele fala que amor de tal maneira. O apóstolo Paulo diz que esse amor nos constrange, né? Falar de Deus é falar de amor incondicional. Deixa eu fazer até uma pergunta aqui, Jura, já pegando essa questão de Deus é amor, Deus é o criador do universo. Quando a gente cita assim Deus, a gente pode falar que Deus era um ser não, mas né, a gente pode falar que Deus era solitário, por pensar assim, vou criar todo aquele mundão e eu ser todo aquele mundão e fica esse questionamentozinho, será que também não era uma solidão Deus? Não, nós poderíamos pensar de várias formas. A primeira resposta que daremos é que, na realidade, o céu foi criado primeiro do que a terra. Então, Deus sempre teve a companhia, né, dos seus anjos, né, de uma série, um propósito e uma multidão de seres especiais, né, que foi criado por ele mesmo, que já estava com ele antes da criação da terra. Sim. Denilson, a questão do... Hoje, quando a gente fala... Eu vou até falar isso aqui. Outro dia a pessoa chegou para mim, mandou um zap para mim, dizendo, vem cá, você é evangélico agora? Isso. Eu peguei, não, eu até fiz uma postagem no meu Instagram que eu botei lá, sou cristão, não sou evangélico, falo da palavra de Deus, tá? Eu fiz ou seja, porque de vez em quando eu me pego pensando, eu faço umas frases e ela vem com cunho, às vezes, até meio que religioso. Jura, o pensador. Vem com cunho até religioso e o pessoal ainda tem aquela diferenciação de dizer o cristão é crente, tem essa questão. Ou então, evangélico. Aí essa desassociação crente, evangélico e cristão. Queria que você fizesse esse enquadramento para quem está nos assistindo até... Bom, na realidade, a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo, né? Alguém que segue a Cristo, serve a Cristo, acredita nele e tem ele como Senhor da sua vida. Acreditando na sua obra redentora, né, que nos ligou novamente ao Pai. Na verdade, existem vários segmentos que as pessoas, na verdade, dividiram nesse sentido. Então, assim, hoje, alguém pode dizer assim, existe o cristianismo, né? Segundo o espiritismo, o cristianismo que ele é herdado da igreja, que tomou uma postura, talvez dominou por mais tempo que a igreja católica. Então as pessoas se consideram um cristão católico, mas na verdade não deveria ter essa diferença.
Um cristão é aquela pessoa que acredita, que crê em Cristo. E que crê e segue aquilo que ele propôs para aquela pessoa. Independente da religião que propõe. Quando nós falamos evangélico, é essa divisão que foi criada por seguir os ensinamentos do evangelho. Mas para criar uma diferença, porque assim, todo cristão, um católico é o cristão, um espírita é o cristão, alguém é cristão. Então, para diferenciar isso, aí as pessoas que são consideradas como protestantes, como eu e o pastor Estevão, somos mais conhecidos hoje como evangélicos. Mas, na verdade, um evangélico e um cristão, na verdade, podemos entender que são no mesmo segmento. Sim, hoje tem uma vertente que vai além, né? Que é o denominado gospel. Gospel, isso aí, mas com certeza. Concordo plenamente com o pastor Denilson aí. Me explique mais sobre... Eu fiquei curioso agora, o gospel... Porque o gospel que a gente tem conhecimento é, pelo menos eu, de fora da igreja, são os cantores, eu falo assim, a música e tal, seria basicamente isso? Ou... Isso, basicamente isso, como é que eu posso dizer, uma classe que se denominou gospel, são essas classes dos músicos, tal, talvez um nome mais atrativo para tudo isso, de acordo com o desenvolvimento, como as coisas foram decorrendo no tempo, se tornou esse nome gospel e apareceu essa vertente e ficou, né? Até para diferenciar no sentido comercial. Então você tem uma linha MPB, você tem uma linha de pagode, você tem uma linha disso, tem uma linha daquilo. Então, como é que se classificava as pessoas que tinham um trabalho voltado para a religião e mais religião do cristianismo e dentro do evangelho? Então, se para diferenciar, eu tenho hoje um cantor gospel. O cara canta rocha, o cara canta pagode, o cara canta axé, e quem canta? Aí, na verdade, se denominou gospel para o segmento, entendeu? Entendi, mas é uma coisa que é mais comercial. Porque a adoração, ela não está relacionada à questão da música ou um estilo. A adoração é um estilo de vida. É o que um cristão, ele tem um estilo de vida parecido com o de Jesus, né? Então, assim, um cristão, ele tem um estilo de vida. Então, ser um adorador, ser um servo de Deus, é um estilo de vida diferente. Eu decidi ter um estilo de vida diferente, parecido. Por isso que Paulo diz assim, quem não pode imitar a Jesus, porque Paulo chegou muito próximo de, tipo assim, ser uma referência para nós, principalmente nós que somos gentios. Os gentios, na verdade, para deixar claro, são aquelas pessoas que não herdaram ou não foram geradas por ser judeu. Então, todas as pessoas que eram fora do judaísmo eram consideradas como gentios. E Paulo foi o apóstolo dos gentios, aquele que expandiu o evangelho para outros territórios, né? outros continentes. Então, nós, como gentios, temos a referência de apóstolo Paulo. Então, ele diz assim, já que você não pode imitar a Cristo, imite a mim, que é mais possível por ser um homem, por ele ter uma vida muito exemplar. Então, um cristão, um gospel, o que seja, precisa ser uma pessoa que tem um estilo de vida parecido com o de Jesus. Quando você fala a questão de um modo de vida, é o cara dando 360. O cara gostava do pagodão antigamente, disse assim, vou largar essa vida e vou... Por isso não respondeu a pessoa adorar. Que você era do evangelho, né? É basicamente isso aí. É uma conversão, né? A gente está indo em uma direção e de repente a gente tem que pegar a rotatória. A gente está passando na porta mais larga, a gente vai ter que voltar para a estreita. Para a estreita, assim. É você não seguir o caminho do carnaval. Porque quando a gente fala assim, Esteves, quando a gente fala assim a vida evangélica, o cara acha que vai se converter e é lá tudo maravilha. E na verdade não é. Não, o cara tem dificuldade. E o interessante, Jura, disso é que às vezes as pessoas têm aquela ideia de que, poxa, eu não posso ser evangélico porque evangélico não pode fazer nada. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Uhum. E aí pega o gancho do que o pastor Denilson falou, que é a questão do modelo de vida. Eu que vou dizer aquilo que eu posso ou não, que convém a mim. Sim. O que me aproxima de Cristo, o que me afasta de Cristo. Então, se eu percebo que algo me afasta de Cristo, aquilo não serve mais para mim, não me convém. É o sentir no coração? Sim, é ouvir a voz de Deus. Isso vem com o tempo, com o relacionamento com Deus, por intermédio da sua palavra, por intermédio de orações. Eu mesmo, você me conhece há muito tempo, eu vi de uma vida promíscua totalmente. E nada foi da noite por dia. Mas chegou um dia que eu disse, eu não quero mais isso, chega, para mim basta. Deus me deu a direção. E para mim,
é muito interessante porque eu não vim de uma linhagem de pastores. Eu sou o primeiro pastor na minha família. Mas a semente lá atrás foi germinada quando minha avó, ali na Praça Lauro de Freitas, congregava com o pastor Jorge, na Monte das Oliveiras. Eu pequeno, ela me levava. E para mim foi muito interessante, e isso até hoje me emociona um pouco, Jura, porque eu fiz seminário teológico ali. Tinha uma extensão da Batista Betel, ali no Pastor Jorge. E quando eu entrei ali, passou um filme em minha cabeça. Sim. E para mim foi muito interessante isso, porque a semente foi germinada lá. E a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando dia por dia até se tornar dia perfeito. Porque quem pensa que é da noite para o dia, poxa, a pessoa foi para a igreja hoje, aceitou Jesus, amanhã tá mil maravilhas. Os problemas terminaram. Nada disso. A diferença é que hoje você vai ter uma orientação. Hoje você tem a certeza que tem um pai que vai lhe direcionar. Você tem um Deus que vai cuidar de você. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O problema vai chegar, mas você sabe como você vai gerir aquele problema. Você sabe como você vai tratar com aquele problema, porque tem um Deus que vai lhe apoiar, que vai lhe abraçar e vai lhe direcionar para todos esses problemas. Você vai enfrentar o problema. O próprio Jesus passou por problema. Livro de Mateus, capítulo 4, diz que logo após ele ser batizado, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E ali ele foi tentado de várias formas. Só que ele havia sido preparado primeiro pelo Pai. Então, se Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, passou por provações, nós também vamos passar, e na certeza que nós vamos vencer cada uma delas. Quando a gente cita a questão das passagens bíblicas, às vezes quem está aqui fora tem uma dificuldade de entender, porque muitas vezes é parábolas, não é? Uma grande parte disso vem através de parábolas e ensinamentos do próprio povo daquela época. Sim. E a pessoa tem uma dificuldade de ler a Bíblia e entender, por causa que é dividido em livros e tal. Eu tô querendo saber quantos livros são. E épocas distintas. Como é que você vê essa questão do... 66. 66, é? Como é que você vê essa questão do ensinamento? Recentemente, agora está reprisando sempre na Rede Record. Eu até sou assíduo. É bom. Como a pessoa não tem o costume de ler a Bíblia pela essa dificuldade, porque não fez um curso, talvez, não está sendo orientado, esse é um bom caminho de assistir essas novelas nas TVs para iniciar. Não, eu digo até... Fora o Mexão. Alô, Ed Macedo. Faz a propaganda. Faz o Pix. Faz o Pix. Brincadeira. Na realidade, assim, a Bíblia ela precisa ser examinada de três formas, né? O contexto histórico, né? Que nos propõe a entender a história da Bíblia. A Bíblia não está escrita de forma cronológica, então isso é um pouco de dificuldade, né? Porque assim, os livros não estão colocados de forma cronológica, né? Existem livros que eles estão em uma posição na Bíblia que ele foi escrito antes de outros que você lê anteriormente. Então, isso dificulta um pouco. Então, você precisa conhecer o contexto histórico da Bíblia. A história, por que foi escrito e tal. Entender o contexto profético, para quem foi escrito. Essa é a grande dificuldade de algumas pessoas, Jura, que eles relacionam algumas coisas que, na realidade, não está direcionada a todas as pessoas, né? O contexto histórico e o contexto espiritual, que chamamos de devocional, né, pastor? Sim. Que é o momento que você senta para ler a Bíblia num conceito espiritual. Aquilo que você pede uma resposta, um fortalecimento, que aí já parte em que você busca, eu digo que é como um médico, entendeu, Gabriel? Que chega para você e fala assim, Gabriel, você precisa tomar uma dose homeopática, né? Ele prescreve para você e ele diz assim, faça isso 3 vezes. Então, o nosso momento a única coisa que pode nos fortalecer espiritualmente é essa leitura, essa meditação. Então, se tem um momento que você senta ali, de manhã, de tarde, de noite, 1, 2 vezes, depende muito do costume, né, de alguém e da necessidade. Então, a Bíblia precisa ser estudada dessas 3 formas, histórica, profeticamente e, por terceiro, espiritualmente. Só que as pessoas, às vezes, misturam isso, entendeu? Ele mistura o histórico com o profético e o profético com o espiritual e acaba tendo dificuldade desse entendimento, né? Então, hoje,
para nós, né, não que anulamos, aí quando você fala assim, são 66 livros, mas nós temos 39 livros, que chamamos de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. O Velho Testamento. Isso, o Velho Testamento, que vai de Gênesis até o profeta Malaquias, e depois começamos o que chamamos de Novo Testamento, que é de Mateus até Apocalipse. Então, a Bíblia foi separada assim, entendendo que de Gênesis até Malaquias, ela faz menção, ela revela o projeto de Deus, que é do Messias, do seu, da sua doação, da sua morte, tudo isso remete-se a Cristo. E o Novo Testamento cumpre, né, nos evangelhos, primeiro a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e depois todo o plano, né, que ele propôs aos seus discípulos de multiplicar isso. E aí vem estendendo-se as cartas universais, tal, as cartas de Paulo, as cartas pastorais, até chegar o livro que a escatologia nos ensina, que é o livro de Apocalipse, das coisas que ainda irão acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo. E os falsos profetas, essa parte que... Sim. Que fala dos falsos profetas, né? E o mais interessante de tudo isso que Denilson acabou de falar, Júlio e Gabriel, é a gente entender que a Bíblia, ele não é um livro comum. É um livro espiritual. E se a gente for tentar ler a Bíblia de forma comum, é como o Júlio falou, a gente não vai conseguir entender. Eu costumo dizer que aquilo que eu entendo eu prego, aquilo que não entendo eu creio na Bíblia. Sim. Porque existe de fato essa dificuldade por causa disso tudo que Denilson falou. Tem profecia de Isaías, que Isaías vai dizer, um filho se nos deu, um menino nasceu. Falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, que só vai acontecer lá em Mateus. Então, sim, existe essa lacuna entre alguns livros. Ele não está organizado de forma cronológica, então existe essa dificuldade de interpretação, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a leitura diária, que é aquilo que a gente chama de devocional, a gente acaba compreendendo, a gente acaba o Espírito dando um norte para a gente e vai se tornando menos difícil do que de fato é. Para o entendimento, né, a Bíblia, na verdade, ela é escrita no seu original em hebraico. Sim. E aí, depois, né, para completar a grandeza daquela biblioteca de Alexandria, né, que é o cara que tinha um acervo histórico, ele desejou ter. E aí, Ptolomeu II, ele solicita, ele juntou 70, na verdade, homens peritos em tradução. Então, esses 70 se juntaram para escrever o que chamamos de Septuaginta, que é a versão de 70. Aí a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, né? E aí, posteriormente, do grego para o latim. Então, assim, encontramos algumas anuências e vertentes, algumas adversidades de contextualização, que existem palavras em hebraico que você não tem tradução. Existem palavras em grego que você não consegue traduzir. E essa questão da tradução do hebraico para o grego é interessante. É o que a gente chama do original. Original, isso. Por quê, Jura e Gabriel? Porque a palavra grega, ela não tem variação. Se a gente falar aqui, na nossa língua, manga, você vai lembrar de manga fruta, manga de eixo peça de carro, manga de camisa. E se no grego falar manga, manga é manga e acabou. Por isso que eles usam dois... Por isso que há essa divergência na leitura da Bíblia, porque existem várias traduções, e aí a original é a mais próxima do grego, é o que vai mais facilitar para que a gente entenda. E em questão a Bíblia... Você acha que já foi escrito no grego com esse propósito? Sim, com certeza. Sim. Por isso que chama do original. Justamente por isso, para não haver essa variação. E antes do grego, porque os contos que falam da Bíblia foi que depois que ela foi colocada no papel, foi de boca em boca, né? Foi de... já tinha nessa época que Alexandre solicitou na verdade foi o Ptolomeu que ele solicitou, já havia o manuscrito, então ele foi traduzido. Eu digo de antes, porque você fala dessa perda da tradução, mas isso. De antes também. Antes, já desde Moisés já tem escrito. Nesta época que foi passado de pai para filho, histórica, contado, mas já havia relatos lá no Egito, porque o Egito foi o primeiro, que é onde teve papel, né, tal. Então já havia papiros, isso aí desde lá que já
já tinha algumas coisas escritas. Aí Moisés, inspirado por Deus, o Espírito Santo, né, Deus trouxe a ele alguns relatos aí, algumas dificuldades, né? Encontramos naturalmente, porque assim, a Bíblia, ela historicamente, dentro da história, dentro de um sentido assim, mais aprofundado, ela começa a partir de Abraão. Porque ali já tem conceito de históricos, história, escrito, civilização. Até antes, é algo que propõe-se muito a questão espiritual. Porque assim, o Gênesis, desde o capítulo 1, e aí a gente vem desde o início, essa diversidade que você fala assim, e Deus criou o mundo, né? Sim. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, existem vários processos que entender quanto tempo existe ali. Então, a gente pode dizer assim, é um tempo definido. Nós não sabemos se Deus criou o mundo apenas em 7 dias. Pode ter sido 70 milhões de anos, 7 milhões de anos, ninguém sabe. Porque assim, existe um tempo. Até porque se você não define, quando você chega no quarto dia, aí a Bíblia diz assim, e Deus criou o sol. Então, E a aí, Bíblia vai dizer que um ano para Deus é como 1000 dias. E Entendeu? 1000 dias é como um ano. E observando isso tudo, eu abri meu e-mail aqui, Jura, porque tem pouco tempo que eu escrevi um livro sobre isso aí mesmo, introdução bíblica e panorama bíblico do Velho Testamento todo. Sim. Aí eu falo sobre a introdução, esboço e análise. Sim. Aí eu venho falando sobre o Cristo revelado em cada livro, tudinho. Eu prometo que assim que sair eu vou trazer um para cada. Pronto, fechado. Autografado, viu? Claro. E a gente faz essa divulgação. Fique bem à vontade, né? Ô, Denilson, mas Vai quando eu ficar todo falo. o tempo aqui, Quando a velho. gente fala sobre esses comportamentos, até os históricos, a gente vê que tem uns equívocos. Eu vou voltar de novo. Essas questões dessas novelas, como eu não tenho habilidade de pegar a. Eu gosto, eu assisto até para facilitar o entendimento. Sim. E tem algumas passagens que é intrigantes. Até quem era temor a Deus errava muito. Como é que você vê essa questão? Por exemplo, Davi mesmo errou bastante. Tem uma passagem que eu vi de Reis, que ele disse assim mesmo, que tinha necessidade, ele disse assim, eu tenho que ter várias mulheres. Aí vem o profeta e diz, quem disse a você que rei tem que ter várias mulheres? Aí ele fala uma passagem bíblica, uma passagem que está nos escritos, que diz que rei não tinha que ter várias mulheres. Só tenho uma dúvida depois sobre profetas. Essas questões aí, Denilson e Esteves. Na verdade, tudo a questão. O homem, quando ele foi criado, ele é o único ser moral. Né? Nós somos os únicos seres morais. Somos o único com condição e capacidade de saber distinguir entre o certo e o errado, né? O único ser. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, em algumas coisas a gente deveria passar muito tempo aqui para explicar por que nós somos imagem e semelhança de Deus. Em várias questões, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Mas uma das coisas que nos faz ser semelhante a Deus é a questão moral. Nós somos o único ser que tem condições de entender o que é certo e o que é errado. Então, desde lá da fundação, Deus ele propôs, ele ensinou e direcionou o homem como deveria conduzir a sua vida dentro da moralidade daquilo que agradaria ao coração de Deus e daquilo que era correto. Então, desde lá do Éden, o homem ele cometeu equívocos, desde o primeiro pecado que nós conhecemos, e depois que esse pecado ele se implantou no ser humano, todo ser humano ele está sujeito ao pecado. Então nós temos uma fragilidade na nossa vida que lutamos todo o tempo, que é o pecado. O pecado, na verdade, ele passou a estar no ser humano. Que é o que diz que Deus veio para redimir nossos pecados. E Jesus veio para mudar Jesus. esse processo, porque o que perdemos no Éden, Cristo veio para... Então, na teoria, ele já sabe que eu vou nascer pecando. Todo ser humano nasce pecado. Todo. Eu digo porque Não eu não nasci ainda, Não, mas ele já sim, tá vindo. Não, já você não sabia. nasce Entendeu? pecando. Então, na você teoria, nasce Você é com a pecador, pô. natureza. Não, peraí. Ele não nasce pecando, até porque uma criança não peca. Sim. Porque é pela questão da inocência dela. Nós somos gerados em pecado. Entendi. A natureza do homem. Mas você, quando você fala isso, essa fala sua já não faz uma relação com o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano? Isso. Então eu digo assim, eu te dou o livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você quiser. Então o cara está propício a errar. Isso. Com Mas certeza. não fomos criados, e nem é a propósito de Deus, nem a vontade de Deus, que o ser humano erre. Então, Sim. assim, quando foi criado, aí por isso que o texto diz assim, nós, depois da queda, Adão gerou o homem segundo
a sua imagem, parecidos, igual com a natureza de Adão. Depois de Adão, depois do pecado, todo ser humano que foi gerado, ele carrega em si. Por isso que o próprio Davi, no Salmo 51, ele diz assim: em pecado fui gerado e concebido pela minha mãe. Porque todo ser humano ele passa a ser pecador. E todo homem está sujeito ao pecado. E onde nós lutamos contra isso? Lutamos contra isso quando nós examinamos as Escrituras e lutamos para nos aproximar daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas todo ser humano ele está sujeito ao pecado. Então, mesmo sendo rei, sendo o que for, ocupando posições de destaque, ele sempre vai estar sujeito ao pecado. Aí a nossa luta, que a gente pode falar sobre isso. Como lutar contra isso. E é uma luta diária. Diária, todos os dias. E essa questão do livre-arbítrio, ela precisa ser bem discernida, porque ela parece uma pegadinha que a gente vai observar, Jura, que Deus deu livre-arbítrio para o homem, sim. Mas Deus ele é tão bom que ele permite que a gente escolha a semente que a gente vai plantar. Mas ele é tão justo que ele só permite a gente colher aquilo que a gente plantou. O livre-arbítrio é mais ou menos isso. O livre-arbítrio vai levar a gente para onde a gente quiser, mas as consequências... Colhe o que você plantou. Não tem outra maneira. A gente só colhe aquilo que a gente plantou. Mas quando você fala isso, colhe o que a gente plantou, tem a questão do pecado, do arrependimento. Onde é que isso encaixa aí? No caso, eu plantei o mal hoje. Sim. Eu estou no pecado, mas eu venho e me arrependo. Sim. Me arrependo de coração mesmo. Como era da Como é vida que e fica? voltou. Como é que fica esse A pós? Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Você vai alcançar a misericórdia, mas a consequência vai vir, é inevitável. Sim. Aí eu volto para Davi. Davi erra, ele cai em adultério com Betseba, ele se arrepende, mas ele sofre a consequência. Deus dá uma palavra para ele, diz que a espada jamais sairia da sua casa. E qual foi a consequência? Foi o irmão abusando de uma irmã, foi o outro filho dele, Absalão, querendo tomar o trono dele. Só que Davi ele é conhecido como homem, olha que interessante, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Davi, Júlia e Gabriel, nunca estava no trono. Ele erra, ele peca, e aí vem o que você falou, ele se arrepende de todo o coração. E o arrependimento dele é tão puro que chama a atenção de Deus. Ele diz: Senhor, toma de mim o trono, coroa, tira o reinado, mas não afasta de mim o teu espírito, a tua presença. Então, para Davi, era mais importante estar próximo de Deus do que tudo aquilo que ele tinha. Então, ele atrai a misericórdia de uma forma mais tremenda para a vida dele por causa disso. Ele chama a atenção de Deus dessa forma. Então, a gente vai errar, vai alcançar misericórdia porque a gente se arrependeu, mas a consequência ela é inevitável. Um grande exemplo que você está falando aí, que eu vi uma passagem, foi a questão de o filho de Davi, filho do adultério, ele morre, não é? Isso. Mas depois Deus dá um filho a ele com a própria... Betseba, que vai substituir ele, é quem vai construir o templo. Que a gente conhece como Sim. Salomão. Davi Salomão. tem o Conhecemos desejo de como construir o Salomão. templo. Deus é amor e a justiça. Aí nós podemos entrar, colaborando com o que o pastor está falando. Isso, na verdade, cria uma grande dúvida na mente do ser humano. O ser humano, Sim. que ele não tem muita proximidade, ele entende que Deus passa a ser um Deus vingador. É isso, porque Talvez na palavra mal. transfere, Isso. na palavra parece... O entendimento geral, Gabriel, muitas das vezes é esse. E foi um ser puro que foi morto. Isso. Foi uma criança que não tinha... Nada a ver Culpa com a de- história. Nada a ver com a história. Então, nós podemos entender que, assim, hoje existe uma grande questão sobre esse pensamento. Mas se Deus é um Deus tão bom e Deus de amor, por que tantas tragédias e coisas acontecem, né? Era isso que eu ia te perguntar. Muita gente se afasta de Deus ou de Isso. buscar Deus, porque o cara diz assim, como é que o Deus é grandioso que tem muita gente passando fome? Isso. Eu já vi isso de você. Várias vezes. Eu até, pastor, sendo sincero, eu sou um cara agnóstico. Todo mundo acha que eu sou ateu, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu respeito todo mundo Sim. e caminho e transito e ando, passeando. Mas Mas eu a partir faço... de hoje você vai mudar. Não, eu tenho esses questionamentos a serem feitos assim, Porque só tipo você, assim. que Porque você a abre gente seu passou por coração. uma Covid dessa, né? Que foi uma Sim. situação grandiosa. A gente vê a África ali, nossos irmãos ali, todo dia, todo momento, a cada minuto, né? Morre mais de 14 crianças. Então, a gente está aqui conversando, já morreu centenas. E, poxa, cadê esse Deus? É o questionamento que se faz assim.
Por que isso? Existe uma vontade geral, né, Gabriel, que a própria Bíblia diz para nós que assim, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem seja abençoado. Só que existe uma questão que podemos classificar como consequência. A vontade de Deus para ser vivida, ela é uma consequência daquilo que você propôs. Deus quer sempre abençoar. Deus quer sempre que você seja feliz, abençoado. Mas isso tudo é uma consequência daquilo que se propõe. Capítulo 12, né, de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Aí a gente entra pela questão do grego, né? Conformar e transformar. Se nós formos o português, forma define as duas coisas, transformar e conformar. Aí no grego ele vai trazer dois diferentes, esquema e morfê. Um quer dizer que é forma e outro quer dizer que é uma mudança de pensamento. Quando você é transformado pelo seu pensamento, aí ele diz assim, e apresentei vossos corpos como sacrifício, né? Sacrifício e tal. Aí ele traz 3 conselhos e ordem, e por último ele diz assim, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, na sua perfeição, na sua bondade, ela é uma consequência daquilo que você quer para a sua vida. Deus quer sempre o bem para toda a humanidade, mas isso é uma consequência, como o pastor falou. O que você planta, você colhe. E tipo, aí a gente entende assim, eu quero viver isso. E como eu vou descobrir? Eu quero pedir isso. Aí entra o que nenhum homem, nenhum ser humano consegue sozinho. É por isso que Romanos 8 diz assim, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem como orar. Como orar, verdade. Então, assim, como é que eu descubro o que eu posso, o que devo pedir a Deus? É porque existe uma, podemos dizer assim, uma divindade em mim, orando uma divindade acima de mim. Então, se Pai, Filho e Espírito, eles são unidos, né? O Espírito sabe a vontade do Pai. Então, quando ele intercede na minha oração, ele está me levando a pedir aquilo que é a vontade de Deus. E aí, no capítulo 5 também de 1 João, ele diz, se pedimos segundo a sua vontade, ele nos atenderá. Então, a vontade de Deus é uma consequência, a ponto que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, que dá graça em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para você. Ou seja, um ser humano que ele vive uma vida de gratidão, um ser humano que ele vive uma vida de retidão, um ser humano que vive uma vida de justiça, um ser humano que vive uma vida dentro dos padrões morais que Deus tem para ele, a sua vida será uma vida abençoada. Porque a vontade de Deus, a bondade de Deus, ela é uma consequência daquilo que eu propus. Ou seja, qual seja a vontade, a gente nem sabe qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente sabe que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas por que todo mundo não vive isso? A gente está assim, por que alguém está vivendo assim? Se Deus, a vontade de Deus é boa, e por que alguém vive o sofrimento? Na verdade, tudo depende muito daquilo que nós estamos direcionando na nossa vida. E aí eu posso pensar assim, aí Gabriel, juro, alguém pode fazer assim, mas mesmo nesse segmento, e porque algumas adversidades vêm, a gente brincou pouco tempo agora, uma situação que aconteceu. A gente conversa muito sobre isso. Aconteceu. Por que aconteceu isso, pastor? Aí essas coisas, na realidade, acontecem porque a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Mesma chuva que cai para um, cai para outro. Cai para outro. Porque senão, as pessoas já entendem, eu entendo que Deus, assim, ele é muito mais do que bom. Deus, ele é soberano. Então, assim, a gente vê uma seca insuportável, quase tremenda, que vem aqui, castiga o Nordeste, muitas das vezes o sertão, e a chuva em abundância em São Paulo. Aí você diz assim, mas Deus não podia mandar a chuva de São Paulo para regar aqui. Pediram tanto que inverteu, hoje a seca está lá. Entendeu? Então, assim, Deus é soberano. E nessa questão da soberania, a gente não pode intervir, porque ele é acima de tudo e tem coisas que não há entendimento da nossa parte. Só que nós entendemos que a vontade de Deus, ela é uma consequência de eu decidir entregar minha vida, propor viver uma vida. E aí Davi é um exemplo disso, que ele diz assim, eu nunca vi o justo sendo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E a ideia de justiça é muito mais do que isso, porque às vezes assim, eu posso até ser justo aqui, mas a justiça que Deus propõe ao ser humano é muito maior, que é uma coisa muito excêntrica, interior dos pensamentos, das ideias, das suas intenções. O que você propõe como isso? Eu costumo até dizer, pastor, e o pastor vai colaborar, e vou abrir para você falar,
É que uma vez uma cunhada minha, aí ela vai assistir, e eu disse assim, e um dia ela disse, por que ela passou uma situação muito de adversidade com o marido, o cara era brigão, beberrão e tal, agressor, e nem tudo nesse sentido, eu disse, por que ela falou assim, é porque muitas das vezes, talvez a sua oração denota no seu coração que você quer que todo mundo saiba que você tinha poder e tinha tanta fé que através da sua fé Deus converteu seu marido. E Deus não quer que essa seja a nossa justiça. Deus não quer que a gente faça nada para que a honra e a glória venha para nós. E às vezes até um pedido bom é negado, porque o seu pedido bom ele tem uma intenção interior diferente. Ou seja, se eu fizer isso aqui, todo mundo vai reconhecer. Aí Jura falou assim, vou fazer uma campanha, vou arrecadar e todo mundo vai saber. Porque você quer levar um mérito para você. E muitas das vezes a gente pede alguma coisa, Deus não atende porque aquilo, na verdade, não tem virá. segundas intenções. E isso não virá para glorificar o nome dele. Para Deus, mais vale a intenção daquilo que você está fazendo do que a própria ação. Que é a própria É o falso profeta? Talvez não, né? Talvez não. A gente vai ver isso acontecer quando Deus dá uma ordem para Samuel, quando ele recusa Saul como rei. Aí ele diz... Samuel, enche teu chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho provido de um rei. Quando chega lá, ele já havia estabelecido um padrão de um rei. Ele olha para Eliabe, que era o irmão mais vistoso de Davi, e diz, certamente eu estou diante de um ungido. Aí Deus fala para ele, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o que está por dentro do coração. Então, para Deus, mais vale a intenção. Por que eu digo isso, Gabriel e Jura? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de desagradar a Deus com a melhor intenção. Melhor intenção, isso. Aí eu volto para Davi. Davi, quando vai herdar o trono após Saul, ele chama o sumo sacerdote Abiatar e diz, onde é que está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um caixote de madeira que tinha representatividade de Deus. Ali dentro estava o maná que Deus desceu no deserto, as tábuas da lei que ele deu a Moisés e a vara de Arão que floresceu no deserto. E aquilo ali representava de fato e de verdade a presença de Deus. E aí ele diz, onde é que está a presença de Deus? Estava com os filisteus. Ele disse, então vamos buscar, porque eu não me assento no trono se a presença de Deus não estiver. Intenção ótima. E aí ele prepara um carro de boi, uma carruagem, a mais bonita que ele tinha lá, melhor. Se a gente trazendo para o nosso dia, ele preparou uma BMW para buscar a presença de Deus. Só que Deus já havia dito a Moisés, Moisés, a minha presença, a minha arca é para vir sobre os ombros dos levitas. Deus já tinha deixado aquilo que ele queria estabelecido. E aí quando Davi vai, que volta no carro, a Bíblia diz que começa a tombar. Aí um homem vai lá segurar e ele morre ali por causa da irreverência à presença de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, Davi, a sua intenção é boa, mas o que eu quero não é isso. Porque aquilo que o pastor acabou de falar, ele é soberano, a vontade dele está acima de tudo. E de outra forma, bem simplificada, eu vejo aquilo que Gabriel perguntou. Tanta coisa ruim, alguém uma vez me perguntou, pastor, Deus tem poder? Eu falei, claro, todo o poder. Eu falei, tem. Tem poder para acabar todo o mal do mundo agora, se ele quiser. Mas por que ele não faz? Porque ele é tão bom. Porque ele não faz isso? Porque ele é tão bom, porque se ele acabar com todo o mal, seríamos escravos do bem. Ele quer que a gente sirva a ele, quer que a gente ame ele, quer que a gente busque ele, não porque só existe ele, mas por uma decisão de fato muito e verdade. vaidoso. Aonde não Tá? tem possibilidade. Tá muito vaidoso. Aonde não tem possibilidade, não há fidelidade. Sim. Aonde não há possibilidade de você errar, se você não for tentado por outra mulher, tentado para que outra assim, se você não está cercado por esse processo, você decidir que você vai ser fiel à sua esposa, porque você não tem possibilidade, não há fidelidade. Mas só umas coisas assim, mas tipo assim, eu, como ele disse, não sou da palavra. Sim. Não tenho nada contra, inclusive gosto muito de conversar com o pastor Denício. A gente conversa muito com o Júlio, a gente bate muito papo. Mas eu digo assim, eu não... Tá tocando no coração já, Não, Denício, eu não né? sou da palavra, mas tipo assim, eu levo uma vida tranquila, gosto de uma festa, gosto de minha cervejinha, gosto de meus familiares e tal, mas eu me sinto uma pessoa bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa Você que... se considera um homem justo, no sentido de... Caminho tranquilamente, tenho minha vida e é o que eu lhe digo, tipo assim... Não sinto que é por conta de um Deus que está me rogando e abrindo meus caminhos. Por isso que eu faço esses questionamentos assim. Por isso que eu
travo muito esse diálogo com o Denilson nessa questão. Mas da época que a gente se conheceu, Sim. que a gente já vem conversando aí, Eu da época perdi que você pra conheceu o cabelo. Denilson, da época que você viu o Denilson, você já melhorou um pouquinho, não foi? Fala a verdade. Já tá mais abertamente um pouquinho. Na verdade, a Não, própria nunca foi ciência já fechado, eu sempre colabora. gostei de bater papo com vocês. A própria ciência, na verdade, ela colabora com. É impossível nós entendermos que o mundo ele vai ser regido apenas por acontecimentos, né? Precisa ter um ser. E a primeira coisa, Gabriel e Jura, pastor Esteves, bem, uma das coisas eu volto. Uma segunda semelhança que nós temos e algo que diferencia-nos de todos os outros animais, de todos os seres, é que todo homem, ele entende, ele já nasce com uma ideia que existe alguém superior, um ser superior, um poder superior. Uma força, né? E uma força superior. E isso já está implantado dentro de nós. Porque Deus, na verdade, quando ele sopra o fôlego de vida, não é a questão do ar que respiramos. O fôlego de vida é a própria presença de Deus em nós. Então, assim, o ar, né, ele sopra, né, e, assim, e o Espírito, e Deus soprou na narina do homem. E o homem tornou-se alma vivente. A ideia de alma vivente é que o homem, ele agora tornou-se vivente para sempre. Todos os animais, eles têm um tempo. Aí chamamos de... Existe uma ideia de aviтерno, eterno só Deus. Aviterno, o homem depois da sua criação, porque o Deus é do princípio ao fim. Deus sempre existiu. O homem teve início e não terá fim. Sim. Entendeu? Já os animais têm início e têm fim. Então, a ideia é quando Deus sopra na nariz, ele já coloca dentro de nós algo que nos diferencia. Então, todo ser humano, ele entende que existe o ser. Então, todo ser humano, ele tem um pouco de espiritualidade. Uma busca. E aí, existe 3 tipos de homem que o apóstolo Paulo fala, né? Um homem natural. E aí, Gabriel, ele não se encaixa nessa ideia de ser apenas natural. Essa ideia, Paulo diz que existe um homem natural, um homem espiritual, um homem carnal. O homem carnal é aquele que é dado à questão da carnalidade. E a carnalidade não é só a questão de prostituição. Ele é um cara mau, que ele busca essas coisas, um homicida. Maldade. Isso é maldade. Maldade, Isso é maldade mesmo. Existe o homem espiritual, que é aquele que busca a Deus, se apega. Existe o homem natural. Ele está entre um e o outro. Entendeu? Esse homem natural, ele está entre um e outro. Ele entende que se existe a questão moral e padrão, que a justiça, que a lei, que a vida... Eu estou entre o normal e o espiritual. Entendeu? Você é meu pagão. Aí existe o homem natural. Esse homem natural é aquele cara que diz assim, nada, que não precisa disso não. Eu acho que isso é exagero. Assim, não, que isso? É aquele cara que diz assim, tudo que acontece, acontecer, que tem que acontecer e pronto, acabou e tal. E por isso que existe essa É o cara que acredita dificuldade. no destino. No destino, como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu inclusive, acho, e de coração, que a fé move montanhas. Não porque eu acredite, mas é porque eu acho que quando você se apega a alguma coisa, até a gente vê muito isso nos hospitais acontecendo, né? No momento que você está de dor ali, que aquela crença, aquele negócio, até ele fortalece a vencer aquela doença. Nisso daí é o que eu acho mais fantástico na religião, porque consegue trazer para a pessoa ali uma vontade de vida que é perfeita. Que é perfeito, é isso. Isso daí eu acho muito... E essa ideia, pastor Esteves, você colabora, o soprar de Deus no ser humano já lhe impulsiona uma ideia de que todo ser humano tem fé. Né? Todo ser humano vê com fé. E aí a fé direcionada, cada um, muito por conta do ensinamento, muito por conta da questão cultural. Nós herdamos dos nossos pais a ideia de entender que eu vim de uma família católica totalmente. Meu pai fundador de Itapuã, meu pai que levava o presente, lavava as escadarias, sabe? Eu nasci nesse meio. Minha mãe, aquela pessoa e tal, então eu aprendi com os meus pais, fui direcionado por ele essa fé. Então, um cara que nasce com outras culturas, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar herdando essa forma de fé e cultura. Então, naturalmente, e até se encontrar esse processo, é aí que a expansão do evangelho, né? Que Cristo, na verdade, ele expandiu para que essa verdade chegasse a todo ser humano. E cresceu muito, né, Denilson? Muito. E vai crescer muito mais. Agora, eu tive muito, assim, esse negócio, até que você falou assim, a Igreja Católica dominou por zilhões de anos. Isso. Até hoje a Igreja Católica, me perdoa a palavra, mas eu acho até de forma perversa, mas a Igreja Católica vem por anos aí sobrevivendo, até o novo Papa Francisco veio, acho que
de uma forma para até reformular a igreja, Sim. abrir a mente da igreja, porque estava numa decadência total. E a gente viu o evangelho ocupando esses espaços deixados pela igreja católica, principalmente porque a igreja católica tinha aquela característica de não ir para o centro nem para o gueto, né? A gente tinha as matrizes africanas que ficavam isoladas pelo meio do mato, porque tinham que sair, porque senão seriam, né, uma questão cultural deles, e seriam escorraçados pelo povo. E também povo. por conta só interrompendo, da sua fé e da sua liturgia, né? Sim. Então a liturgia das religiões matrizes africanas se usa muito da natureza, tal. Então, por isso que eles também... Não, e até pelo preconceito também, teve que ficar à margem da sociedade. Claro. Mas eu digo assim, e o evangelho conseguiu ocupar esses espaços no gueto. Conseguiu levar a palavra até levantando a bola que o senhor falou, que até o povo que estava sem meio que o direcionamento. Então, o evangelho conseguiu levar isso e trazer a palavra, e está hoje esse... Agora, meu questionamento é, por que tantas... Denominações. É isso. Sim. Esse é meu questionamento direto, assim, também. Por que tantas... Aí você tem a Assembleia de Deus, você tem Batista. Batista é uma das mais antigas, né? Isso. Você tem a Assembleia, você tem Deus é Amor, você tem Universal, você tem... Então, Aqui vocês são do Esteves Batista. Batista, né? Batista. E Batista que tem uma ligação forte com os católicos. A Batista ainda é um evangelho, mas que não é tão próximo. radicalizado que nem os outros segmentos. Não, mas tem o Batista, tem uns segmentos. não Hoje tem? mudou muito. Hoje tá bem mais solto, se eu posso dizer assim, né? Antes era aquela coisa mais ali no pé da letra. Hoje tá mais à vontade. As igrejas hoje, essa questão que você perguntou, Gabriel, de várias denominações, eu vou exemplificar aqui. Eu vou entrar em uma Assembleia de Deus, não vou me identificar. Poxa, eu não gostei daqui. Vou entrar em outro lugar que é mais calmo e vou dizer, pô, é aqui que eu vou ficar. E vice-versa, vai ter alguém que vai entrar num lugar mais calmo, vai dizer, pô, aqui não é para mim. Vai chegar em outro lugar e vai se identificar. Por isso, essa diversidade. E aí, eu vou exemplificar também Paulo e Pedro. Como o pastor Denício falou, Paulo, Jesus escolheu, Deus escolheu para pregar para os gentios, as pessoas que tinham um intelecto mais aguçado, mais avançado. Paulo era poliglota, foi formado ao pé de Gamaliel, o maior teólogo do tempo. E Pedro, ele já deixou para pregar para os pescadores, as pessoas mais simples. Então, a questão de várias denominações também é desse tipo. Tem alguém que vai entrar aqui na igreja de Vilas, só um exemplo, não vai se sentir bem, vai, pô, aqui é muito sofisticado, aqui não dá para mim. Vou num lugar ali na periferia, em um bairro que é melhor para mim. E vice-versa. Essa questão não é uma questão, pô, porque uma é assim ou não. É Entendi. simplesmente por isso. E É a tudo palavra isso que lhe muda, veste, né? E tudo também está muito relacionado com o tempo e a cultura, né? Quando o cristianismo começou, ele começou em casas, lares de pessoas muito simples, né? Aí nós vamos estudar um pouco da história da igreja e vem as perseguições até chegar ao imperador, que ele não era um cristão, mas ele era simpatizante. A sua mãe tinha um coração revoltado. E aí ele decidiu fazer uma visita um dia que esse imperador vai na igreja. Como é que você vai receber o imperador em uma casa, em um terraço? O que eles fizeram? Começaram a criar isso, que na verdade se assemelha muito à igreja católica. Então, assim, começou a criar essas batinas, os incensários, as coisas lindas, porque assim, mano, quem vai lá é o imperador. Eu não vou trazer o presidente da república para ir lá na igreja, eu vou trazer tal. Então, assim, começou-se a sofisticar e criar uma grandeza. E, na verdade, a ideia do evangelho sempre foi uma coisa muito simples. Simples, muito simples. Então, o tempo foi passando, mudando, veio a reforma de Martinho Lutero, que fundou a igreja luterana, e aí veio outras reformas em cima de reformas, discussões, né, que vai, eu falei, essa questão da tradução, Jura, né? Sim. Ela diverte, porque assim, você vai entendendo, hoje você vai encontrar várias Bíblias com versões diferentes, NVI, Nova Versão Internacional, Linguagem de Hoje, Ferreira, Almeida, atualizada, revista, porque você precisa fazer essa revisão. Gabriel entendeu assim, eu fui lá na raiz da palavra, na exegese, né? Não, rapaz, essa palavra aqui não se encaixa com isso, muito tempo a gente falou sobre isso, aí vem aquele ajuste na palavra. Então, esse processo se deu o tempo e a cultura e a necessidade de organização. Porque assim, como se começou a proliferar muito essa ideia, então qualquer pessoa pode chegar ali, a partir de hoje eu sou um líder religioso e tal. Quem me diz que aquele camarada tem uma questão moral, ética
preparado para isso. Então, as instituições, elas vieram para essa organização. Hoje eu faço parte... E isso, regulamentar isso. Hoje eu faço parte do ministério chamado ITEG, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, porém, os dois nomes são cadastrados, são registrados, então, Casa da Bênção. A Casa da Bênção é um ministério que tem mais de 50 anos no Brasil. Nós temos mais de 3.000 igrejas espalhadas pelo Brasil. Então, essa ideia é de uma organização. O padrão continua o mesmo. Então, assim, eu preciso organizar isso. Então, hoje o pastor Esteves, ele faz parte do ministério da igreja Mais de Deus. É uma coisa que ele regulamentou. E aí eu posso entender, Gabriel, que assim, o que esse registro de uma entidade que ela é com fins religiosos, tal, então ali você vai ter um registro, quem é responsável por isso. Se acontecer algum problema dentro daquele lugar, eu sei o que cobrar. O presidente, quem existe. Se as coisas forem muito soltas, na verdade, torna-se os grandes perigos, que hoje ainda tem isso. A sua queixa é a mesma que a minha. Porque eu entendo que hoje esse crescimento ele tornou-se um pouco descontrolado. Então, qualquer pessoa chega aqui, ali, o cara quer ser pastor, ele vai, abre um ministério, pega uma convenção sem critério nenhum. Mas para eu ser ungido a pastor, o pastor ser Estevam pastor, nós passamos por um processo de avaliação. Todo um crivo, né? Todo um crivo, passar por seminário, preparação. Eu tenho um acompanhamento hoje. Se eu falhar em algum desses requisitos hoje, familiar, moral e tal, eu sou retirado. Porque você não pode se manter uma pessoa que não tem uma referência para isso. Então, essa questão organizacional de entidade, organização, é mais para o cuidado mesmo. Então, hoje, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem o seu presidente, quem é responsável. Então, Jura chegou lá, se converteu, tornou-se um obreiro, tal, acompanhando o Jura. Tal, e ali, Jura chegou tendo a capacidade preparada para isso. Mas existe alguém por trás de você. Então, assim, aconteceu alguma coisa... Jura, como acontece escândalo natural, isso acontece em todo lugar. O lugar que tem bom tem mal. Acontece escândalo na igreja católica, acontece na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no budismo. Todo lugar isso acontece, como no meio evangélico. Então, o que fazer? Já pensou se fosse apenas Jura, o que ia acontecer? Aquelas ovelhas, aquelas pessoas, aquele lugar ia ser totalmente devastado. Só que eu pego o Jura, retiro, trato ele, que é o que tem que ser feito, e o ministério tem uma outra pessoa para poder cuidar daquelas pessoas. Que o que vale, o que importa, é que as pessoas sejam tratadas, cuidadas, direcionadas, com a ideia de que você sabe quem está por trás de tudo aquilo ali. Então, essa ideia é organizacional muito por conta disso. Quando você diz que essa preparação é feita, vocês são preparados para orientar mesmo as ovelhas? Isso, pastor. É um curso de teologia? Só para entender. Teologia, seminário, tudo. Mas além do curso de teologia, que é o ensinamento bíblico, tem a questão de você ter o feeling de você orientar, você identificar as pessoas que estão ali e fazer essa orientação para não... Isso, mas hoje no seminário teológico abrange tudo isso, não é só o ensinamento da palavra propriamente dito. Vai ensinar como você se portar, como você conduzir, tudo se abrange dentro. Então, há essa necessidade... E há um perigo muito grande, como o pastor Denício falou, dessa questão da banalização. Tem feito de qualquer maneira, hoje eu decidi, amanhã eu abro. Precisa ser respeitado um tempo de preparação. Sim. Porque para qualquer coisa, para você fazer esse podcast, você teve que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação, não é de qualquer maneira. E assim também tem que ser. E eu falo do perigo porque hoje a gente vê as pessoas, e se a gente chega assim... Calma, bota o pé no freio. As pessoas acham que a gente quer impedir, quer barrar. E não é, mas é o zelo mesmo, porque nós representamos algo muito valioso. Ali pode aparecer um falso de profeta, né? Sim. E se caminha muito para isso, Júlio. A gente está vivendo tempos difíceis mesmo, de pessoas que não têm compromisso com a palavra, pessoas que querem lucrar com a palavra, pessoas que querem o seu benefício próprio. A maldade, né? Essa é a verdade. E você ali está lidando com vidas, né? Com vidas, pessoas que estão ali necessitadas, pessoas que, poxa, eu precisava dessa palavra hoje, essa palavra hoje me tirou do fundo do poço. Poxa, Deus lhe usou com essa palavra. E é uma pessoa também acreditando na palavra e no líder, ele é capaz de fazer muita coisa, né? Sim, precisa ter esse... Por isso que há uma necessidade não só do ensinamento do líder, mas sim do rebanho. O rebanho precisa ter as escamas retiradas dos olhos, precisa deixar de comer da mão dos outros e ter a sua vida de comunhão com Deus. Porque o líder pregou ali, eu vou chegar em casa, eu vou ali observar se é aquilo mesmo, se é dessa forma que eu tenho que fazer... Entendeu? Sim. Precisa ter esse cuidado, precisa ter esse trato.
Eu preciso... e a gente sabe que nem todo mundo é líder, nem todo mundo nasceu para liderar. Então, até essas pessoas que estão sentadas têm que ter essa prática da leitura, da busca, para ter o discernimento e direção de Deus, para que não cometa erro de fazer, vou dizer, vamos para a direita, vamos para sem saber por que está fazendo. Verdadeira massa de manobra. E não é isso. A gente precisa tomar cuidado. Existe muita gente responsável, muita gente, e eu digo dentro da cidade de Lauro de Freitas, tem muito líder religioso responsável de verdade. E Jura, é interessante porque a igreja, aquilo que Gabriel falou, que o evangelho está ocupando os espaços, é porque a igreja despertou, Gabriel, entendeu que a igreja não tem um compromisso somente com a palavra de Deus, mas sim com o social também. Com o social. Porque a própria palavra diz isso, que tipo assim, chegou alguém com fome até mim, Gabriel. Eu vou orar por ele? Não, ele está com fome, eu tenho que dar comida a ele. Primeiro da comida para depois da palavra. Depois a palavra, gente. E é aquilo que Denilson falou, é simplicidade. Às vezes as pessoas que complicam algo que é simples. E quando a igreja entende que ela precisa ser relevante, a gente tinha um trabalho toda quarta-feira, Gabriel, ali na igreja, na praça ali. Eu abria as portas da igreja às 7h30 da manhã e recebia moradores de rua e as pessoas menos favoráveis para um café da manhã. Toda quarta-feira. E quem é que doava? Eram os membros da igreja. Um doava o pão, outro doava o café, outro doava o queijo. E aí no Natal, a gente também fazia o Natal solidário, a gente fazia a ceia para moradores de rua. E aí depois veio a pandemia, a gente ficou impossibilitado. Sim. Mas eu já tenho um projeto, eu estava conversando com minha irmã, que a gente vai iniciar tudo que eu arrecadar. Eu tenho 2 livros escritos. Eu tenho um que fala sobre perdão e esse sobre panorama bíblico. Todo recurso que eu arrecadar nesse livro, foi um propósito que eu fiz com Deus, vai ser revertido para a gente pagar psicólogo para crianças que têm autismo. Porque a gente precisa entender que a igreja tem uma responsabilidade, onde ela está implantada ali ao redor, precisa haver uma mudança ali. Sim. Não é só a igreja, a gente tem a ideia de igreja ali, entre 4 paredes ali, não. A igreja precisa sair, precisa alcançar as pessoas. Sim. Então, por isso há essa necessidade da preparação. Do entendimento, né? Do entendimento. E a forma, não tem como, eu sempre costumo, assim, a Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. E o conhecimento está relacionado a relacionamento. Eu tenho alguns anos que me relaciono com vocês, Jura, e dentro desse período eu passei a conhecer vocês. Na verdade, o conhecimento só se dá ao relacionamento. A palavra que se emprega é relacionamento. As pessoas, na verdade, precisam ter relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, relacionamento com a palavra, relacionamento com as coisas que se constrói o cristianismo. E esse relacionamento vai dar capacidade, né? Como o pastor Esteve colocou, você pode questionar um líder, uma pregação. Você tem autonomia, a Bíblia te diz isso, julgar as profecias. Então, você pode entender que assim, pastor, eu queria que você me explicasse aqui direito, eu não entendi e tal. Então, essa construção, só que assim, a falta, muitas vezes, de entendimento e de relacionamento das pessoas indica que alguém não concorda e decide que vai embora e quer começar um trabalho novo e tal. É um dos grandes problemas que temos hoje, mas são coisas que são superáveis, né? E coisa do ser humano. do ser humano, Sim. faz parte dele. Então, não tem como mudar isso no ser humano. Não tem como mudar. Agora eu quero saber uma coisa. Para falar com Deus, tem a questão de não chega ao Pai sem ser pelo Filho, não é? Sim. E muita gente diz assim, eu faço minha oração em casa, mas a pessoa nunca foi orientada, nunca foi em uma igreja, ele faz uma orientação, ele faz a oração dele de forma, da forma dele. Como é que você vê essa questão e a orientação certa? Existe uma forma de... Sim. Que às vezes todo mundo diz assim, meu Deus, me ajuda, esquece de Jesus. E eu costumo dizer assim, ore a Jesus, que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. A linha é essa? A linha é mais ou menos essa, né? Mas, tipo, quando Jesus ele fez a obra redentora, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ou seja, era Deus, na realidade, a obra começou lá em cima.
Só que existia alguma coisa que impedia. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 ensina que todos os pecados instituídos estavam de Deus, né? Primeiro ele fala que os judeus pecaram, os homens pecaram, a humanidade pecou, então todo mundo estava distante de Deus. Ninguém tinha acesso a Deus. Por quê? Porque o pecado fazia esse impedimento. A Bíblia diz assim que Deus não ouve o pecador, mas se esse se arrepender, Deus ouvirá. Então, todo ser humano ele precisa entender. Aí Jesus trouxe uma ideia, ele nos deu acesso e ele tornou-se... Hoje Cristo é como você, advogado. Jesus é o nosso advogado. Todas as vezes que eu vou pedir ou propor alguma coisa ao Pai, ele faz a minha petição diante de Deus. O Espírito, na realidade, o Espírito Santo, ele intercede, porque eu não sei como pedir, mas quem faz a minha petição, quem vai diante de Deus para levar a minha causa é Cristo. É o despachante. E isso é o advogado nosso, que diz assim, ó, ele pode porque eu paguei. O que eu pagar, eu vou tentar resumir aqui para que a gente entenda. O pastor Esteve, Gabriel ou Jura, quando você vai no médico, nós vamos no médico, aí o médico diz assim, Gabriel, hoje você não vai trabalhar. Eu vou te dar um atestado que justifica a sua ausência. Só que Gabriel vai ficar com déficit. Vai ficar um espaço vazio na secretaria. Não é assim? Por quê? Porque o médico te deu o atestado, mas ele não cobriu o seu espaço. Jesus, ele não só atestou que você não podia estar lá, ele foi lá e tomou o seu lugar. Porque o médico, ele tipo assim, Gabriel não pode vir. E ele está dizendo que você não pode. Cristo disse assim, ninguém poderia ir e eu fui. Então ele é o nosso advogado porque ele pagou o preço no nosso lugar. Ele justificou-nos para nós orarmos a Deus. Rasgou a nossa dívida. Ele anulou tudo que era contra nós. E aí ele pode chegar diante do Pai toda vez que alguma coisa assim... Não, e o nosso inimigo, que é a oposição, né, que é o nosso adversário, é isso que assim, o senhor não poderia ouvir Gabriel não, porque ele é um pecador. O senhor não pode contar a sua palavra. Só que aí entra, jura, o advogado e diz assim, pode. Porque o que era contrário a Gabriel já foi pago. Então Jesus é o nosso advogado. Por isso que o nosso pedido tem que ser em nome dele. Eu não posso chegar lá diante do juiz e falar, juiz, não. Tem que ter alguém que vai falar no meu nome. Sim. Tem um advogado. Então, Cristo, na realidade, ele é o elo de ligação. Ele é a única ligação entre nós e Deus. Então, toda vez que você pede em nome de Cristo, você está dizendo assim, Pai, em nome de Jesus. Aí Jesus foi nos ensinou a oração do Pai Nosso. Né? Que é um modelo de oração. Como devemos chegar diante dele. Sim. Pai Nosso que está no céu, consideradamente, você vai entender que Pai de todos. E que é uma oração para todas as... Só que assim, ali não é para ser repetido, entendeu, Gabriel? Que é essa a grande questão. As pessoas fazem a repetição do que Jesus falou. Aquilo ali é apenas um modelo. Ele disse que você tem que primeiro reconhecer Deus como Pai, né? Pai Nosso que está santificado, ou seja, aí é uma ideia de da separação. Da forma que está escrita, não é para fazer daquela forma? Não. É isso que eu fiquei agora curioso. Então quem ora está orando vamos supor. Está repetindo, torna-se uma reza, uma repetição. É apenas um modelo de oração. A oração do Pai Nosso nós fazemos que é por conta de um costume e as pessoas conhecem. Então, nem todo mundo sabe como orar. Então, a oração do Pai Nosso, ela não é para ser repetida, ela é para ser um modelo, tipo, Pai Nosso que está no céu, santificado. O que é santificado? Separado, louvado. Você reconhece Deus como um ser separado de todos os outros. Santificado, seja, venha a nós o teu reino. O desejo que os céus, ou seja, que a vontade de Deus, que o reino venha até nós. Né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a necessidade por nosso de cada dia. Esse é o modelo de oração. Por nosso de cada dia da hoje, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Aí é a grande questão que Jesus disse, que muitas pessoas, na verdade, não recebem perdão porque não perdoam. Nós precisamos perdoar para ter o perdão de Deus em nossas vidas. É uma coisa muito difícil, mas tem que ser. E o perdão ela é a chave da convivência. Perdão é a possibilidade da convivência. Sem o perdão, só tem essa forma. E é impossível falar de perdão, já que Denilson tocou nesse assunto, sem falar da história de José. O livro de Gênesis 35 conta a história de José. José era o filho querido de Jacó, pelo modelo que ele era, pelo exemplo que ele era. E aí os seus irmãos, invejando ele, jogam José dentro da cisterna.
vendem José como escravo. E aí, achando eles que estavam se livrando de José, só que tudo isso só tinha favorecido. E aí o apóstolo Paulo vai escrever, livro de Romanos, capítulo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ou seja, até o mal que tentaram fazer contra a gente, se a gente ama a Deus, esse mal vai se converter em bem. Sim, sim. A ponto de que quando José chega no Egito, ele vira governador. Sim. E aí tem fome na terra. E onde é que tem comida? No Egito. Os irmãos de José têm que vir comprar na mão de José. José. E aí José poderia ter ali a oportunidade de se vingar. Ele não se vinga. Ele recebe os irmãos estão apavorados porque agora o pai Jacó tinha morrido e eles disseram, meu pai morreu, ele vai se vingar da gente agora. Ele disse, não, por acaso estou eu no lugar de Deus para se vingar de nós? Por quê? Porque Deus vai dizer assim, ó, minha é a vingança. Quando eu me vingo de alguém, eu estou tomando o lugar de Deus. Aí José diz, não estou no lugar de Deus, pode ficar tranquilo. Aí a Bíblia vai dizer que José tem 2 filhos. O primeiro se chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer de tudo que passei na casa do meu pai. E o outro se chama Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Onde era para ser tudo de adversidade, se tornou favorável para José, porque ele decidiu perdoar. Então, o que muita gente se pega na questão do perdão é que uma pessoa chegou para mim, pastor, eu ainda não perdoei porque ainda não senti de Deus. Eu falei, você nunca vai sentir. Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar ou não. A gente sabe que não é fácil. A pessoa diz, meu coração não mandou ainda, né? As pessoas dizem isso, mas o coração não vai mandar porque aquela pessoa te feriu, aquela pessoa te fez o mal. Magoou. E você perdoar não é necessariamente você estar mais de braços dados. Você pode perdoar e cada um ir para o seu canto. Uhum. Então, mas é uma necessidade a questão do perdão. O perdão é sim a possibilidade da convivência. Não tem como conviver se não houver perdão. Denilson, eu estava nas minhas reflexões. Jura, o pensador. Pensador. Esse foi aqui, ó. Eu estava nas minhas reflexões, eu estava pensando outro dia assim, será que as pessoas transferem as coisas e botam a culpa em Jesus Cristo? Em qual sentido? O cara disse assim, eu quero uma casa para mim, mas também eu quero um carro, eu vou atrás do carro, um exemplo que eu estou dando. Aí ele tem um propósito dele. Inclusive, eu até escrevi uma frase sobre isso. Eu estou dizendo a você. É o pensador. Eu digo assim, o cara diz assim, se não deu certo, porque Deus não quis. Você acha que não é uma transferência muito injusta? Você disse, não tenho minha casa porque Deus não quis. Deus não quis que eu tivesse minha casa, por isso que eu não tenho ainda. Será que é injustiça ou... Mas quando a casa vem, ele bota lá no carro, foi Deus que me deu. Eu acho, voltando àquilo que eu tinha falado, tipo, a vontade de Deus, ela é uma consequência, não é uma causa. Então, assim, eu preciso compreender que as minhas ações me levarão a viver de acordo com aquilo que eu estou plantando. Eu não sou muito daquela coisa do universo, lança no universo e volta para você. Não é nessa questão. Né? Essa ideia. A ideia, na verdade, é assim, como você está conduzindo a sua vida? Aí existe propósito. Né? Ele já falou assim, propondo alguma coisa no seu coração, ser-te firme e a luz brilhará em teu caminho. Quando você propõe alguma coisa no seu coração, você deseja isso, você é firme naquilo, o próprio Deus vai cooperar para você alcançar. Só que Tiago também nos ensina, o homem não diga assim, amanhã eu estarei em tal lugar, farei isso, estarei em tal lugar. Ele, se Deus assim permitir. Então, assim, quando você foca em algo e aquilo não dá certo, você não quer reconhecer que talvez num momento, em uma etapa daquele propósito, você falhou, você recuou, você desistiu, você achou que era muito pesado, aí você, Deus não quis, porque é mais fácil dizer que Deus não quis do que assumir que eu não quis. Aí comecei a faculdade, rapaz, ficou ruim, pesado. Não, e aí, não terminou, rapaz, Deus não quer que eu faça isso, não. Não, peraí, ele te falou isso? Ele não te falou. Mas aí eu conversasse com você, e quando a gente conversou isso, eu criei essa frase que eu digo assim, todo propósito, bote no coração, viu? Que reflete o coração, com luta e fé, será realizado. Mas é isso. Então, o que eu estou falando no sentido, se eu disser assim, eu quero uma casa, meu propósito é uma casa, mas eu pego o dinheiro que eu ganho e eu vou para farra.
É isso. Aí eu não vou conseguir juntar o dinheiro. Meu coração. Fugiu do propósito. Meu coração tá pedindo uma festinha, né? Fugiu do meu propósito. É essa a ideia que eu digo. Eu vi um pastor escrever uma coisa que é interessante concernente a isso. Ele disse: troque os prazeres pelo propósito. Sim. Você focou, como você está dizendo, você vai conseguir. Essa transferência para Deus é muito complicado, porque às vezes a pessoa quer, mas não quer, como a gente costuma dizer, pagar o preço, ter o propósito ali, deixar de fazer a farra para juntar o dinheiro, fazer da maneira como tem que ser feito mesmo, e aí transfere. Pô, se eu não consegui foi porque Deus não quis. Não. Às vezes Deus está ali para te ajudar, mas você precisa fazer sua parte para que Ele faça a dele, porque Deus ele é um ser reagente. Primeiro a gente faz para depois Ele reagir. Tem gente que fala assim: se Deus abrir a porta, eu vou fazer isso. Não, primeiro você faz para depois Ele abrir a porta. Com certeza. Não tem como barganhar com Deus. Deus vai fazer para depois eu fazer. Não, primeiro a gente faz e aí Ele dá uma resposta àquilo que a gente faz. E baseado nisso, pastor Jura, Gabriel, é que nós precisamos entender algumas questões. Tipo, o pastor citou agora, José. O que gerou no coração de José foi um sonho. E nesse sonho, Deus mostra que José ele ia sobrepor, na verdade, no processo ele seria... Os irmãos se curvariam a ele, era um propósito. E ainda fala do sol e a lua, ou a ideia que o pai e a mãe. Nenhum bom judeu ou nenhum oriental, justo como José era, jamais desejaria superar o pai. Era impossível. Não podia, nunca existia esse desejo. Era um objetivo que não podia ser alcançado. Não podia ser alcançado. Ou seja, então quem gerou aquilo no coração de José foi Deus. Sim. Então, aí Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13, assim, que aquele que opera tanto nós o querer, ele também realiza o efetuar. Tem coisas que é o próprio Deus que gera no seu coração. E aquilo que Deus gera no seu coração, ele te impulsiona a alcançar, porque ele mesmo vai realizar. Só que nós precisamos ficar muito atentos aos sinais que demonstram isso dentro de nós. Eu estava brincando essa semana, falando na igreja que assim, é uma realidade. Tipo, o cara que faz uma ação social hoje, uma pessoa que hoje faz... Ontem, certamente, ele dividiu o lanche com um amigo na escola. Ele viu isso. Os pais até brigou, mas assim, aquele menininho que não tinha, o outro levava um lanchinho, e dizia assim: papai, eu tenho um biscoito recheado, vamos dividir nós dois. Aquilo ali já foi gerado no coração dele, dentro dele. É como uma pessoa que quer pregar o evangelho, uma pessoa que quer cantar, canta no banheiro. Uma pessoa que quer dirigir um carro, um menino que gosta de carro desde cedo. Então, assim, aquelas coisas vão ser geradas dentro de nós e nós vamos ficando atentos aos sinais que isso vai nos impulsionando, gerando. Eu tenho um desejo de ajudar pessoas e para isso eu preciso ser um assistente social. E aí aquele desejo é tão grande dentro de você que você suporta todo o processo de pagar a faculdade, de lutar, de passar dificuldade, adversidade para isso. Então, aquilo que Deus gera em nós, Ele mesmo faz realizar. Por isso que Paulo diz assim: o que gera o querer também gera o efetuar. E aí, Jura, tipo, algumas coisas é apenas um desejo do ser humano. Outras coisas é Deus que gera dentro dele para fazer. Então, todas as coisas boas, maravilhosas, que ajudem pessoas, na sua essência, na sua maioria, eu até penso assim: não, foi o que quis fazer, mas é Deus gerando dentro de mim o desejo de fazer. Entendeu? O pastor Estevão, certamente, quando se converteu, já pregou no banheiro, já pregou sozinho. Então, isso na verdade, escrevia no papel, fazia sermão, eu ficava sozinho no quarto de Jesus, meu Deus do céu, falando sozinho. Isso era o meu desejo. O Espírito Santo já estava movendo dentro de mim. Deus olhando e você escrevendo. Escrevendo. Então, assim, mas quem estava gerando isso dentro de mim era o próprio Deus. Então, aquilo que Deus gera, Ele realiza. Só que eu só preciso, na verdade, suportar o processo, como disse o pastor. O processo vai nos levar a entender, assim, e no meio do caminho, como eu identificar isso. Então, José foi vendido como escravo, tal, mas o sonho permaneceu dentro dele, dentro do coração. E o amor, né? E o amor. E aí, diferencia. Se o ódio fica... Já era. Ele sai do propósito, sai do foco, né? Mas é isso. O que gera o querer também gera o efetuar nas nossas vidas. Por isso que algumas coisas não se... Nosso podcast está chegando no final, mas antes de terminar, a gente tem umas perguntas para fazer, umas duas. Eu, pelo menos, um pouquinho, vai ter mais uns Jura vai abrir uma. O Denilson, no caso, essa decisão de você se tornar protestante, o evangélico,
vou me tornar evangélico. Por causa que parece que é bíblico. Aí você vai me dizer, que parece que a pessoa só ou tem que procurar uma casa de Deus, não tem isso não na Bíblia? Se reunir em grupos para chegar a Deus, não tem... Eu não sei se... Não, pastor, tipo, a ideia de chegar a Deus propriamente não está relacionada obrigatoriamente a você estar numa igreja. Mas você precisa estar na igreja porque você precisa ser pastoreado. Você precisa ter um pastor, Sim. e aí é bíblico. É bíblico. Você precisa ser pastoreado, então você só vai encontrar o pastor se está na igreja. Você precisa tomar a ceia, e é uma ordenança de Cristo, é bíblico. A Santa Ceia é uma ordenança, e a Santa Ceia ela precisa ser feita em uma reunião, em memória de mim. Isso é uma ordenança, é uma ordem de Cristo. A gente não pode. Então, você precisa ser batizado, e você não pode se auto-batizar, alguém vai ter que batizar, e você precisa fazer parte de uma congregação, de um grupo de pessoas. Comunidade. De uma comunidade. Porque assim, quando se reúne-se por um propósito. Então, dentro disso, a ideia de se tornar um protestante da fé precisa passar por um processo inicial. A Bíblia diz assim, que o coração se crer, com a boca se confessa. Com a boca se confessa. E você não pode fazer isso sozinho. Porque, mas assim, uma vez feito, e quando a pessoa sai, parece que se tem um karma. Não sei se eu poderia dizer aí, isso. A pessoa sai mais... Aí a gente vai poder usar o que está escrito, né, pastor? A Bíblia diz assim, ele faz um exemplo de uma casa adornada. Tava uma bagunça, alguém veio, limpou tudo. Organizou tudo no seu lugar. O que vai acontecer? A casa vai ficar limpa. Vazia. Aí, se aquele que toma conta, que propõe, sai, vai vir outros, vai ocupar o espaço. Aí a Bíblia diz assim, o estado daquele torna-se 7 vezes pior. Entendeu? Isso não pode assustar as pessoas, que é uma ideia que Cristo está falando espiritual, precisamente, tipo assim, uma pessoa, sabe, né, pastor? Uma pessoa carregada, uma pessoa cheia de situações, passou por processo, depressão, dores, ele era realmente oprimido pelo mal. Aí veio e foi liberto. O nosso adversário não quer perder aquela vida, ele não quer perder nenhuma vida. Mas então, se o cara sai dali, tem uma invasão. Né? Ele vem com 7 piores. A Bíblia diz que ele reforça com mais 7 piores e vem para tentar destruir. Se aquela pessoa se fortaleceu, ele precisa de uma força maior. Entendeu? Então, o estado torna-se 7 vezes pior. Mas isso não deve assustar as pessoas no sentido de dizer assim, rapaz, por isso que eu não vou para a igreja. Que se eu sair, minha situação não torna 7 vezes pior. Isso, por isso que... Aí já está pior, já está começando a pecar. Já está começando a descer. Entendeu? Isso não deve assustar as pessoas, porque um dia que você decide fazer isso de coração, nenhuma intenção é de você sair. Eu não sei quanto tempo o senhor tem, pastor, que serve o Senhor Jesus? 19 anos. 19 anos. Eu me converti no final de 98, quando, graças a Deus, eu conheci a minha esposa. Eu quero aproveitar, fazer meu merchan. Não posso deixar de mandar. Olha aí. Um abraço à pastora Josi, meu amor, meus filhos, né? Eles, assim, são... Eu digo que... Fez aniversário recentemente. Isso, Daniel fez 18 anos agora, quarta-feira, né? Nossa, meu filhão. Tem a Liriel, que tem 21 anos. Todos nos acompanham, né? Ana Clara, hoje canta na igreja. Então, assim, eu conheci Josi e eu posso dizer que eu tenho 2 momentos na minha vida, antes de conhecer e depois que eu conheci. E através dela, através da mãe dela, eu fui alcançado pelo Evangelho, me uni a Cristo. E nos casamos no ano de 99, né, já convertido, batizado, convertido. Então, eu digo que desde aquele momento, né, há 24 anos atrás, dentro dessa construção de casamento e todo, minha vida foi transformada. E não sinto nenhum desejo. Mesmo passando todas essas adversidades que a gente passa, lutas, uma coisa que eu nunca senti desejo é de abandonar a fé, nem a presença de Deus, porque é maravilhoso. Quem um dia realmente viveu isso de verdade, nunca sente desejo de sair. Por isso que essa aplicação não se emprega a pessoa, só aquele cara que for lá de qualquer maneira e... Entendeu? Vai, Júlia. Pastor Esteves, uma pergunta aqui. Essa questão da resistência também, o cara que... Eu não sei se é o fanatismo, eu poderia dizer que se é o fanatismo. Eu viro religioso hoje, mas aí eu condeno tudo que está ao meu redor. Tem gente que é religioso e diz assim, incapaz de entrar em um bar porque lá tem bebida. Sim. Eu deixo de conviver com meus amigos porque alguém bebe ou alguém está falando algum palavrão.
Não era um momento de eu, que eu tenho já o conhecimento, passar a orientar aquela pessoa e até incentivar a pessoa a ter um freio, botar o pé no freio, como diz? Ou é um momento de me afastar mesmo? Por isso você nunca me abandonou, né, Júlio? A gente precisa ponderar algumas coisas. Se eu estou preparado para frequentar aquele ambiente, na certeza, como o pastor Denilson falou, não sinto mais vontade, não sinto mais desejo, beleza, eu não vejo problema algum. Mas se a pessoa está iniciando, ainda está na dúvida, é melhor que se afaste. Mas tudo que é radical demais faz mal, é prejudicial. A Bíblia ela é o livro do equilíbrio. A gente precisa saber, porque o problema são os dois extremos, né? Sim. Quando a gente encontra o equilíbrio, a gente caminha tranquilo. Eu tenho meus amigos de infância, continuam sendo, onde eu passo, paro, brinco, joguei muita bola aqui na Pitangueira, até hoje vou aqui ver os meninos, quando tem uma bola jogo com eles, sem problema algum. Onde eu passo, como você falou, chamo, converso, oriento, alguns me pedem oração, eu faço, mas essa questão de se afastar, de se isolar quando você está preparado já, eu acho que é um pouco radical. Eu acho que é o momento de você chegar, contar sua experiência. Não, assim, eu vivi, Deus pode fazer na sua vida também. E é como o pastor Denilson falou, tenho 18 anos, para mim também, o dia que eu decidi, não foi, sabe, eu disse assim, eu não quero mais essa vida para mim. Eu chegava em casa, minha mãe estava acordada esperando eu dormir. Aí quando eu fechava o olho, ela vinha, cheirava minha roupa toda para ver se eu usei droga, alguma coisa do tipo. E aquilo, quando eu vi ela no sofá, assim, eu querendo dormir, eu disse, não quero mais essa vida para mim, não. Aí procurei uma igreja e, graças a Deus, nunca me afastei, não tenho esse desejo. E o meu desejo é alcançar todos quantos eu possa alcançar através da palavra de Deus. Agora, só colaborando com essa pergunta de Júlio, quando ele faz aí, é porque a gente criou até um estereótipo do crente, do evangelho, né? Das mulheres e dos homens. Eu digo de vestimenta, de tudo. Acho que até isso também, Sim. que a gente... Uhum. A pessoa pensa que aceitou Jesus hoje, não pode mais vestir bermuda, não pode botar mais uma camiseta, não pode mais... É uma saia jeans e uma bíblia na mão. Pronto. Que a gente tem na Porque uma aí a forma gente vai feminina. ter que voltar lá no início da nossa conversa da questão da interpretação. Uhum. Sim. As pessoas pegam a Bíblia no Velho Testamento sem fazer um pano de fundo histórico, sem ver que aquilo foi para aquela época, e aí diz, não, a partir de hoje agora eu só posso usar branco, não posso usar mais camiseta, não posso mais vestir bermuda. E a santidade não está na vestes. Claro que eu não vou escandalizar, Vai se Me expor. vulgarizar, expor, sem vulgarizar. Mas a santidade está no meu modo de viver, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Porque não adianta eu ser uma pessoa no público e ser outra no secreto. O público é aquilo que revela o que eu sou, o que tem que ser no secreto. Se eu sou no secreto quando ninguém está me vendo, porque, Júlio, eu costumo dizer lá na igreja que Deus nos abençoa, Gabriel, não por aquilo que nós somos na coletividade. Porque na coletividade é legal, é fácil você adorar, é fácil, pode estar ali naquele clima, mas Deus nos abençoa na individualidade, é quando ninguém está nos vendo. É quando as adversidades chegam, se eu vou murmurar, se eu vou reclamar. É quando a porta se fecha, quando alguém virou as costas, quando alguém me feriu. É ali que Deus nos abençoa, não na coletividade. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que a santidade não está nas vestes em si, mas sim no meu modo de viver, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, sabe? E tudo isso a gente precisa ponderar muito, porque existe essa discrepância mesmo. A pessoa aceitou hoje, não posso mais, não, meu irmão, você lá, eu, cara, não. É isso. E Você Paulo ainda falando- colabora, né, Júnior? Paulo ainda colabora conosco, dizendo assim, e digo que não andei com aqueles... Ele faz uma lista de coisas que ferem a moralidade, né? E não cabe a nós... Os caras bebendo, tal, ele faz uma série de... que rouba, tal. Mas ele disse, não digo para que se afaste daqueles que estão lá fora. Ele diz que o afastar é daqueles que um dia disseram que estão aqui dentro e praticam tais coisas. Porque os que estão lá fora precisam ouvir. Isso Precisam ser captar, né? alcançados. Isso, precisa ser alcançado. Então, eu preciso me aproximar dessas pessoas para falar para eles daquilo que um dia nós conhecemos. Pode falar.
Quando você fala no caso, vê se a individualidade é que revela o ser humano. Quando você fala isso, a questão do murmurar de tudo, se tem a ideia que até os maus acontecimentos tem que agradecer a Deus. Nossa, e tudo é graça, está escrito. É porque é a vontade de Deus. É aquilo que eu disse, que Paulo escreveu em Romanos, que todas as coisas contribuem, todas. Sem exceção. Até aquilo que parecia ser mal. E aí eu volto em José, quando os irmãos de José estão preocupados, José disse, não se preocupe não, porque vocês tentaram mal contra mim, mas Deus converteu isso em bem, para se fazer o que vocês estão vendo. É o quê? Todo mundo com fome, mas ele tinha comida para alimentar os irmãos. Então até aquilo que parece mal aos nossos olhos, às vezes tem um propósito de Deus. Não é que Deus queira nos castigar, é que às vezes aquilo faz nos fortalecer. Eu sempre, em minha pregação, conto uma história muito interessante de um homem africano que Deus aparece para ele e dá uma ordem para ele. Diz, tá vendo aquela rocha junto da tua casa? Vai lá, empurra ela, todos os dias. E aquele homem passa ali, de manhã empurrava, de tarde empurrava. Aí passa 2 anos, ele se aborrece. Diz, Deus, fazem 2 anos que eu empurro essa rocha do lugar, ela não saiu do lugar nem 1 milímetro. Não vou empurrar mais não. Aí Deus diz para ele, seus braços estão mais fortes? Sim, estão. Suas pernas estão mais fortalecidas? Sim. Em momento nenhum eu te prometi que você ia tirar do lugar. Eu apenas estou te exercitando, te fortalecendo para as coisas que eu vou colocar em suas mãos. Então, às vezes, as coisas ruins que parecem aos nossos olhos ruins é preparação de Deus para que a gente seja capacitado para as coisas que Ele vai colocar em nossas mãos. Vou convidar você para participar de umas reuniões dessa para você conhecer mais a palavra. Eu vou, me chama. Tá chegando o final do Jurapod agora. A pergunta de Gabriel. Cadê Gabriel? Não, já tô beleza. Chegou agora. Eu queria que você, para concluir, Esteves depois Denilson, ou Denilson depois Esteves, não sei. Fale dos seus projetos aí, onde encontrar Esteves. Convide o povo, a câmera que está te vendo é aquela ali. Convide o pessoal para participar das suas congregações, do seu ministério. Fica à vontade. Vamos faça lá, suas considerações aí. Situados ali, Jura, na Avenida Bispo Renato Cunha, 264, ali na Beira Rio. Sim. E nossos cursos Próximo ao shopping. Não, é cá antes. Ah, sim. É bem cá, onde era o CTA ali. Mas na mesma via que chega no shopping. Isso, na mesma via que chega no shopping. Nossos cultos são às terças-feiras, círculo de oração. Quinta, culto da palavra. E domingo, culto da família. Igreja Mais de Deus, você que queira participar, é o nosso convidado. Tenho certeza que você vai ser bem recebido lá. E é como eu disse, nós vamos iniciar um projeto agora. Todo o recurso que eu arrecadar por intermédio desse livro vai ser para pagar psicólogo para crianças autistas. E o contato nas redes sociais de Esteves, encontra como lá? @Esteves Bucão, lá no Instagram. E da igreja, @igreja.maisdedeus. Pode mandar o livro pra cá que a gente divulga também. Vai, sim. Denilson, quiser encontrar o ministério do pastor Denilson. Eu quero agradecer, né? Fazer meus agradecimentos por mais uma oportunidade. Estamos aqui falando da palavra de Deus, discutindo sobre algo maravilhoso. Primeiro está ao lado de pessoas maravilhosas. Meu amigo pastor Esteves, né? Um abraço e digo para você que mora no centro, na região, vai lá na Igreja Mais de Deus, que está aqui mais próximo da região, porque você vai encontrar um lugar com propósito, visão, né? Uma definição para poder se aproximar ainda mais de Deus e você aprender da palavra. Os que não me conhecem, né? Eu sou pastor da Igreja Casa da Bênção. Mais uma vez eu refuto. Quero deixar um abraço para o meu bispo, né? Meu bispo Daniel de Oliveira, que é o nosso líder estadual. E o meu pastor, meu mentor, o homem que acreditou em mim, que me ajudou muito. Por isso estou aqui hoje, missionário Vicente Chaves de Melo, que hoje é pastor da Igreja Casa da Bênção em Itapuã. Nós estamos situados agora na rua Jaime Trindade, né? É uma rua transversal à Avenida Fortaleza, número 33, antiga churrascaria do Galego. Sim. E é muito fácil de localizar, próximo ao ponto do Vitória. Então tá com sorte. Tá com sorte. Próximo à panificadora Barreto, né? Então abençoe lá o Pitbull. Com certeza. E nós estamos lá todas as quartas, domingo pela manhã e pela noite, né? Os nossos cultos, quarta-feira à noite às 19 horas e domingo pela manhã às 8h30.
e às 18 horas, né? Você é o nosso convidado, você que mora na região, na Itinga, no próximo, quiser fazer uma visita, será sempre bem-vindo. Para nós vai ser uma alegria te receber, poder te abraçar, te conhecer e, de alguma forma, cooperar para o seu bem, para a sua família. Então, estarei muito feliz, né, em recebê-los lá. Contatos, né? Você pode visitar nosso Instagram, ICB Terraplaque, né? Nós estamos no Instagram, Denilson Barroso, né? O meu pessoal, mas o da igreja ICB Terraplaque. Vocês podem lá pesquisar e conhecer um pouco dos nossos projetos e trabalhos. Pastor Denilson, queria agradecer mais uma vez. Denilson Barroso. Vamos fazer uma visita a Denilson depois às Esteves. Vou ficar muito feliz. Esteves, queria agradecer a sua presença aqui, a primeira vez, mas é a primeira de outras. Certo. Dê um abraço a toda a família lá. Pode deixar. Seu pai, sua irmã, sua mãe, todo mundo. Aqui com vocês, para mim foi um tempo muito obrigado. Prazeroso. Foi uma aula. Você que ficou aí com a gente até agora, tchau, até o próximo Jura Pode. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Tchau, tchau.